8h04 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso streaming, né, no Face, no YouTube, no Instagram. Hoje conversando com o Roberto Landes, procurador-geral do município de Campos, um oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Procurador, no último dia 11, a Prefeitura de Campos divulgou no Diário Oficial 885 páginas com mais de 250 mil notificações de multas e juros e tudo mais para proprietários de imóveis em Campos com, segundo a Prefeitura, depois do georreferenciamento, com o seu IPTU irregular. Gente que tinha um terreno e que fez obra, gente que tinha casa e que fez uma ampliação na casa, enfim. E daí surgiu a cobrança retroativa do IPTU. Esse bloco a gente separou para falar sobre isso e tem uma série de perguntas sobre essa questão. Eu gostaria que você explicasse como é que foi o início dessa geração desse IPTU e se isso foi gerado em 2015, 2016, né, que é a partir da cobrança, por que isso não foi cobrado lá? Isso vai ter consequências? Muito boa pergunta. Eu acho que esse assunto é o que tem dominado os nossos últimos dias, né? É sempre um assunto muito polêmico. Então, primeira questão que a gente tem que deixar claro é que não se trata de aumento de imposto, na verdade é uma cobrança. Então, para a gente entender o porquê desse ato agora, a gente precisa voltar lá atrás. Lá em 2013, 2014, a Secretaria de Fazenda ela fez o georreferenciamento. Tá? Então, o que é o georreferenciamento? Passou um avião, fotografou a cidade toda do alto, aquilo gerou um trabalho, e esse trabalho foi cruzado com o cadastro da Secretaria de Fazenda. Então, o que se percebeu lá? Existia uma quantidade muito grande de imóveis que tiveram área construída, né, ou aumento de área. Né? Por exemplo, às vezes no cadastro da Fazenda era um terreno e o cara construiu ali uma casa. Ou era uma casa com, 50 metros quadrados, o cara aumentou mais 30, ficou com 80 e não comunicou a Fazenda. Então, esse trabalho aéreo que foi feito identificou esse aumento de área construída. Isso foi lá em 2013, 2014. No ano de 2015, a Secretaria de Fazenda ela começa a ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas, né, novamente Tribunal de Contas, e ele elabora um plano de ação. Então, o que é o plano de ação? O tribunal faz achados, aponta ali achados e identifica providências que o poder público precisa tomar, que o fisco municipal precisa tomar. Então ele identifica as ações, pergunta quem são os responsáveis e qual o prazo para cumprimento. Isso foi enviado, isso foi elaborado pelo Tribunal de Contas. E dentre essas ações que estavam previstas no plano de ação do Tribunal de Contas, estava a cobrança dessa diferença de IPTU. Né? Então, isso se inicia em 2015, 2016, com projeções, com ações para os próximos anos, 2017, 2018, 2019. Então, houve um grupo de trabalho que foi formado, identificou isso, o tempo passa e, na hora de fazer a revisão daquele plano de ação, se identifica que aquelas providências de cobrança lá atrás não foram executadas. Né? Então, a partir da nossa gestão, é montado um grupo de trabalho na Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda se depara lá, eram armários e armários de processos nessa situação, ou seja, de créditos que foram identificados, mas que não foram cobrados, e a partir dali surgiu a necessidade de executar isso. E aí, qual é o nosso receio? E assim, a gente não quer o mal das pessoas, mas é o que vai acontecer com quem não executou. A gente teve um exercício que decaiu, ou seja, o fisco perdeu o prazo de constituir aquele valor. Então, aqueles que eram responsáveis por fazer essa cobrança e não fizeram, vão responder junto ao Tribunal de Contas por esse prejuízo. Então, olha a consequência das coisas aí. Então, quer dizer, a partir dali, né, viu-se a necessidade de cobrar esse valor. Para você ter ideia, Cláudio, a coisa é tão séria que o ex-prefeito Rafael Diniz teve um parecer prévio do corpo instrutivo rejeitando as contas dele do exercício 2020. Então, esse parecer prévio do corpo instrutivo ainda vai ser analisado pelo plenário, o ex-prefeito vai ter oportunidade de se defender, mas foi identificado lá.
Então, para a gente entender a seriedade disso, né? Se esse erro se repete, certamente as contas do prefeito Vladimir acabariam sendo reprovadas também. Então, daí a necessidade de fazer esse procedimento de cobrança. E aí, lembrando, não são imóveis que tiveram área construída, aumentada ou edificada lá em 2013, 14. E se a gente for pegar o carnê, o Cláudio, quem está nessa situação de cobrança hoje, se a gente for pegar o carnê de 2015, já existia esse aviso lá. A Fazenda identificando que existia área construída e pedindo que existia uma irregularidade no cadastro, pedindo para procurar a Secretaria de Fazenda. E lá atrás, em 2013, 14, ao mesmo tempo em que se fez essa constatação por conta do trabalho aéreo, a gente abriu naquela época um programa chamado Regularize ou Legalize, algo assim, que era exatamente a oportunidade que esses contribuintes tinham de ir à Fazenda, declarar aquela área construída que foi identificada, sem multa, sem juros, sem nada, ou seja, seria uma comunicação espontânea, né? Então, muita gente aderiu, e esse trabalho que hoje resultou nessas cerca de 45 mil notificações, é exatamente aquelas pessoas que não aderiram lá, naquela época. E aí, assim, a gente analisando agora, do ponto de vista daquele que foi naquela época, e eu fui um dos que construí, não comuniquei naquela época, e aderi ao Legalize, eu fico na seguinte reflexão: poxa, eu vim aqui, fui lá, identifiquei, comuniquei, pago o IPTU mais caro que o meu vizinho, que também construiu na mesma época, mas que não foi lá e comunicou. Ele paga o IPTU mais barato que eu e tem área construída igual eu tenho. Então, assim, do ponto de vista de como cidadão, eu faço essa reflexão. E do ponto de vista da gestão pública, foi uma providência que precisou ser executada por conta de um plano de ação, e que, se o prefeito não executa, se a Secretaria de Fazenda não executa, é certo de ter a sua reprovação por parte do tribunal, como o ex-prefeito Rafael teve o apontamento agora nas suas contas de 2020. Então, assim, o panorama, o contexto que gerou essas notificações é esse daí. Rapaz, você está falando desse avião, ele falou 2 vezes do avião, passou fotografando. Eu acho que se o pessoal que está com o IPTU defasado soubesse, uma pessoa pode querer comprar, se cotizar para comprar uma bateria antiaérea dessa do Afeganistão. Não é difícil não. E se você for analisar, Luiz, são cerca de 210 mil inscrições imobiliárias. Então, dessas 210, 45 é que estão irregulares. Então, assim, quase, eu posso dizer aí que é um quarto quase, né? De 3/4 andam certo, né? 1/4, infelizmente, são pessoas que não atualizaram o seu cadastro lá. Mas deixa eu te fazer perguntas relativas ao tema que foram feitas aqui no grupo do qual você participa, Roberto. O grupo de WhatsApp tanto do Blog Opiniões quanto do programa Folha no Ar. E o reitor da UENF, o professor Raul Palácio, coloca aqui para você. Primeiro, parabenizo o amigo Roberto Landes pelo trabalho que está realizando. Aí a pergunta: é legal cobrar um aumento de IPTU não informado anteriormente? E a segunda pergunta sobre o tema, também do professor Raul Palácio: se o contribuinte pagou regularmente a sua contribuição em função da informação ministrada pela Prefeitura, como fazer a cobrança, tomado como base supostas notificações que nunca chegaram? Em relação à primeira pergunta, que foi a questão de cobrar, talvez o Raul, grande amigo, um abraço para ele, Raul é uma pessoa muito querida, talvez o que ele tenha querido se referir é em respeito à anterioridade, porque no direito tributário existe o princípio da anterioridade, que é aquele que diz que você não pode cobrar um tributo no mesmo exercício que ele é instituído. Então, só a gente fazer a pequena correção, que na verdade essa cobrança não diz respeito a algo que foi instituído agora. A cobrança de IPTU ela já existia, né? Mas por um erro de cadastro, pela ausência de informação do contribuinte no cadastro municipal, é que gerou essas cobranças. E assim, é uma obrigação acessória, Luísio, o contribuinte informar qualquer alteração do seu imóvel no fisco municipal. Então, assim, aquele que altera a sua área edificada ou constrói no que é só um terreno, ele tem a obrigação acessória, né, de ir lá comunicar essa alteração ao fisco. Quando ele não faz essa alteração, a consequência é a punição, né, que é exatamente o que está acontecendo agora. É o lançamento disso, mas que não se refere a um imposto que foi instituído ou aumentado, e sim uma diferença no cadastro, uma diferença de área na cobrança dele que ensejou isso.
E a segunda pergunta, acabei me esquecendo, qual foi? Segunda pergunta, deixa eu voltar aqui. Se o contribuinte pagou regularmente a sua contribuição em função da informação ministrada pela Prefeitura, como fazer a cobrança, tomado como base supostas notificações, entre aspas, que nunca chegaram? Acontece o seguinte, o IPTU ele tem uma forma de notificação peculiar. A gente presume, isso aí é entendimento da jurisprudência, é toda a doutrina do direito tributário, se presume com a entrega do carnê. Então, assim, a Prefeitura lançou o IPTU, soltou os carnês, presume-se que o contribuinte está notificado, entendeu? É diferente de outros impostos que ou eles são declarados pelo próprio contribuinte ou o fisco notifica o contribuinte. Então, o que às vezes pode causar confusão é em relação à forma de notificação do IPTU, que é pelo envio do carnê. E aí, Aloysio, um questionamento que a gente tem recebido muito também diz respeito a essa forma de notificação pelo Diário Oficial. Então, qual foi o panorama que nos levou a fazer isso? A gente está falando aí de, conforme eu disse, 45 mil inscrições. 45 mil inscrições nos últimos 5 exercícios, deu quase 250 mil autos de infração. Então, assim, a Fazenda ela não tinha aparelho de servidor, de máquina, de tudo, para poder mandar isso pelo correio, as 250 mil notificações pelo correio. Primeiro pelo tempo, a gente não conseguiria fazer isso aí em 4 meses, que é o tempo que a gente tem para não prescrever mais um exercício. Primeiro é isso, não teríamos tempo, e segundo, os recursos, porque a gente mandar isso pelo correio você está falando aí de pelo menos 250 mil notificações, 250 mil ARs enviados pelo correio. Eu não sei quanto está custando um AR hoje, mas imagino que seja R$10 cada AR, 250 mil notificações, nós estamos falando de 2,5 milhões de reais só de notificação pelo correio. E além disso, sem a certeza de que essas notificações vão ser recebidas, porque a Fazenda tem um histórico de devolução de correspondências de IPTU muito grande. Então, assim, é um meio de notificação que acaba não sendo efetivo. Aí você vai me dizer assim, mas e a garantia de que o contribuinte tem que ser notificado pessoalmente e tal? Eu digo a você o seguinte, o direito é uma ciência social que ela acaba tendo que ser interpretada de acordo com o momento que se vive, né? Então, assim, hoje a gente vive num momento de pandemia, onde tudo é online, tudo é virtual. E outro exemplo que eu te dou, o próprio Código de Processo Civil permite hoje audiência online, permite citação e intimação online. Eu mesmo, na semana passada, eu fui citado em 2 processos da Justiça Federal pelo WhatsApp. A oficial de justiça me chamou, me disse ali que estava me citando de 2 ações, eu dei o ok, e dali a 40 minutos estava a informação dela no processo que me citou pelo WhatsApp. Então, onde que eu quero chegar? Se até num ambiente formal, solene, que é o de processo judicial, se admite hoje esse tipo de comunicação, por que não se admitir também no ambiente administrativo? E aí, assim, são notificações que foram encaminhadas ao Diário Oficial, o contribuinte ele consegue ter acesso ao auto de infração lá por meio do site da Prefeitura, onde ele vai digitar ali o número da sua inscrição e responder algumas perguntas-chave para poder assegurar ali que a pessoa é a pessoa mesmo, né? Então ele vai ter acesso lá. E aí, assim, se ele tiver qualquer discussão acerca do que foi lançado ali, ele vai ter o prazo de 30 dias para fazer a impugnação da Fazenda. E assim, constatando que está errado, que a Fazenda apontou uma área construída que não foi construída, ou um terreno que continua sendo terreno, obviamente a Fazenda vai rever aquele ato praticado, né? Então, assim, a nossa preocupação primeiro foi essa, garantir o tempo dessas cobranças serem enviadas para não correr o risco de prescrever esses valores, e, enfim, dar vazão para aquelas cobranças que precisavam ser cobradas conforme a determinação do Tribunal de Contas. Uma última pergunta, Roberto, se você, Cláudio, me permite, para encerrar esse bloco. Claro, claro. Você está falando aqui no intervalo do time político. A gente tem a parte técnica, no caso você a parte jurídica, né? Mas tem o time político, todo governo tem que ser atento a isso, né? Vou usar um exemplo aqui. Carla Machado, no governo anterior dela. Conhece bem a prefeitura, já tinha sido prefeito 2 vezes, assumiu o Senhor da Barra, um governo que não foi, deixou muita coisa mal resolvida, foi o governo Neco, né, um governo mal avaliado pela população. Ela
ajustou a máquina nos 2 primeiros anos, né? Ajustou a máquina, fez o que tinha que fazer, e nos 2 últimos anos ela pôde, já com uma folga desses 2 primeiros, prestar mais atenção à parte política, fazer programas sociais, enfim, retomar os programas sociais. Se reelegeu com quase 70% dos votos de São da Barra. A gente falou aqui sobre o Código Tributário, estamos falando sobre PTU. Não há impressão de que Vladimir, até por ser, embora primeiro mandato, é uma família de políticos, né? Teve ele bem perto do governo da mãe, embora sem cargo, foi deputado federal, ele está fazendo o que tem que fazer, o que é necessário fazer, o que é antipático fazer, no início, para na metade do mandato dele em diante, ele começar a pensar em algo como reeleição, por exemplo? Ô, Aloysio, eu digo a você que não é nem uma questão política, não, é uma questão que é necessária, porque, como você colocou muito bem, são medidas que precisam ser adotadas agora, e que, se não forem adotadas, não vai permitir que a máquina rode azeitada para os próximos anos. Então, assim, pode ter até um cunho eleitoral também, esse tipo de assunto acaba que não é muito a minha praia, né? Mas o time é esse, porque precisa ser esse, sob pena de comprometer os próximos anos da gestão dele. E assim, eu fico muito incomodado em falar do passado, mas a gente às vezes precisa falar do passado para pegar como referência. Talvez tenha sido o erro da gestão do ex-prefeito Rafael, que deixou de fazer aquelas arrumações que precisavam ser feitas no momento próprio para fazer depois, quando não tinha mais gordura para aquilo ali. Então, assim, às vezes é questão de time mesmo. Você não consegue fazer no 3º, 4º ano, porque aquela gordura que você tinha lá atrás, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista até de capital político mesmo, você não executou no tempo oportuno. E o tempo na administração pública, Luiz, ele é muito 6 meses, 1 ano é ontem, né? A gente, quando recebeu a notícia, falando um pouquinho agora do acordo lá da Caixa, quando a gente recebeu o prazo de 60 dias, quem olha assim 60 dias parece que não, 60 dias na administração pública é ontem. Então, assim, são providências que o prefeito, com muita coragem, né, porque são medidas impopulares, mas necessárias. Então, foram medidas que, se não forem adotadas agora, vão comprometer os próximos anos dele, aí, independente da intenção de reeleição ou não, do ponto de vista gerencial e administrativo. Se não fizer agora, ele não faz mais, compromete os próximos anos dele. Bom, são 8h22. Roberto, vamos fazer um rápido intervalo, você que está nos acompanhando também, tanto pelo rádio quanto pelas nossas redes. Claro. Oi, pois não. Se você me permite, só fazer, que eu vou fechar o bloco agora, só fazer uma última reflexão sobre esse PTU. Eu queria dizer o seguinte, aí a reflexão mesmo, agora não é o gestor falando aqui, é o cidadão. A gente lançou essa cobrança aí, são valores retroativos. Do ponto de vista de cidadão, aí eu tenho visto muita gente questionando a forma de notificação. Há um vício na forma de notificação, a gente vai tombar aquele auto de infração ali. Aí imagina eu que estou lá, tenho um débito desse, contrato um advogado, o advogado vai lá, tomba aquele auto de infração, anula aquilo ali. Isso não tira o direito do fisco fazer um novo auto de infração e aí intimar pessoalmente. O que eu quero te dizer com isso? Às vezes o cidadão construiu, aumentou a área, ou seja, a cobrança é legítima. Aí, por uma questão, por um vício processual, ele anula aquela cobrança, que não vai deixar de ser cobrada na próxima. Aí o cara gastou, talvez teve um custo ali, né, com o advogado para questionar aquilo ali, vai ter que pagar o imposto lá na frente, que do ponto de vista de cidadão mesmo, né? Às vezes a gente acaba sendo muito exigente com a coisa pública, e isso eu sou também, né? Só que assim, a coisa pública tem que fazer o papel dela, mas o cidadão precisa também fazer o dele, que é pagar o valor devido. Então, é diferente se o cara não construiu ou não aumentou a área. Aí beleza, não tem que pagar, tem que ir lá e contestar. Agora, se você aumentou a área, se você construiu, eu acho que por uma questão assim questão de cidadã mesmo, né? Não parece ser razoável. E aí você veja bem, às vezes ele vai questionar, ele construiu, ele aumentou a área, ele vai questionar, não vai pagar. Lá na frente ele vai ganhar, se ganhar, o fisco cobra de novo e ele perde a oportunidade do refis agora.
onde ele vai ter condição de pagar com desconto de multa, com desconto de juros. Então, onde eu quero chegar é que, às vezes, se perde uma oportunidade agora que não vai isentá-lo da cobrança e que vai virar um problema futuro. Ou seja, você só empurra o problema para frente. Era só essa reflexão que eu queria fazer, né, para aqueles que estão nessa situação, fazer a ponderação, se de repente vale a pena questionar ou não é mais vantagem aproveitar essa janela do refis que se abriu agora e que a gente não sabe se vai ter uma outra oportunidade mais à frente. Perfeito, perfeito. É importante salientar isso. E quem está com dúvidas sobre a metragem também, deve procurar a secretaria, tem muita gente fazendo isso, em relação ao tamanho cobrado e o tamanho da obra executada em si. E aí deve contestar. Só acrescentando, a Fazenda disponibilizou um 0800, o atendimento é agendado, e lá o cidadão consegue ver a foto aérea. Né? Tá. Então, vai ser mostrado para ele o cadastro dele, com a área construída, aquilo que foi acrescido, tá à disposição lá. Perfeito. Bom, 8h25, vamos ao intervalo, então a gente segue já, a gente volta com o Roberto Landes, procurador-geral do município de Campos, aqui no Folha no Ar, oferecimentos dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.